E quando eu tentei entrar, os médicos não deixaram. E eu fiquei de longe observando e realmente tinha muita movimentação. Eram muitos médicos passando, eram equipamentos de emergência, né, que eu via sendo movimentados dentro do leito dela. E nós ficamos ali sem saber o que estava acontecendo. Bem, após o recebimento do diagnóstico, naquela tarde do dia 4 de junho, Isabel tinha apenas 2 dias de nascida. A Lili, ela teve alta, né, um pouco mais para o fim da tarde, o início ali da noite, só que era uma alta, infelizmente, que a gente não esperava, né? Era uma alta só da Lili. A Bebel ia ter que permanecer no hospital para os cuidados médicos, né, e preparação ali, né, para a cirurgia que ia estar acontecendo em alguns dias. E a gente se preparou para vir embora, devia ser umas 7, 8 horas da noite. E ali, quando a gente ligou o carro, começou a tocar uma música na rádio, que a música dizia que ia passar esse deserto, de que ia passar essa noite longa, a tempestade ia passar, que isso não seria o fim. E ali a gente começou a chorar muito dentro do carro, não sei nem como é que eu consegui dirigir. A gente começou a glorificar a Deus, a gente começou a proclamar ali o nome dele, a gente começou a agradecer pelo que ele estava falando ali aos nossos corações. E Deus já estava começando ali a acalentar o nosso coração de alguma forma. Chegamos em casa, né? Fomos recebidos pela nossa família. Infelizmente a Bebel não estava presente, né? O que deveria ser um momento de grande alegria, infelizmente não foi, mas ainda não era o fim. A gente começou a receber várias mensagens de apoio, né? Começamos a receber vários hinos, palavras para confortar, né, o nosso coração de alguma forma. A gente foi muito abraçado pela igreja, pela família, enfim, por todos que estavam ali à nossa volta. Eu lembro que um domingo pela manhã, se eu não me engano, acho que a Isabel tinha 5 dias de vida, só podia entrar uma pessoa por vez no hospital por conta da pandemia, nem os pais podiam ficar junto lá dentro. Enquanto a Lili estava dentro do hospital, eu estava do lado de fora, escutando a rádio lá normal, aí tinha um culto sendo transmitido pela rádio, e uma das pregações do pastor, ele estava pregando em Mateus 21, 22, que é onde fala da parábola da figueira, conta a história de Jesus e a figueira, que ele ordenou que a figueira secasse, e ela secou no mesmo momento. Uma das afirmações que o pastor fez nessa pregação foi que para você ver o milagre, você precisava crer. E lá em Mateus 21, 22, diz isso, que e tudo que pedirdes em oração, se crerdes, receberei. Então, ele destacou muito esse si, né? Essa condição. Se crer, você vai receber. A partir dali também, eu tomei uma postura bem diferente no sentido das minhas orações. Não é crer que Deus vai fazer algo que você está pedindo, até porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas é crer no sentido de que ele é capaz, de que ele pode, de que ele operou milagres no passado, opera no presente e vai continuar operando até a eternidade, até que ele volte. Na segunda-feira, véspera
véspera da cirurgia, eu lembro que os médicos nos chamaram, né, para conversar como é que seria a cirurgia, né, o que eles estavam planejando. E a princípio era uma cirurgia longa, de 10, 12 horas de cirurgia. Explicaram as correções, né, que eles iriam fazer, eles iam tentar fazer as 3 correções. Deram ali, assinaram alguns papéis para a gente assinar. Nosso coração ali ficou um pouco apertado, né, porque ninguém quer passar por isso, né? Mas uma criança de apenas 6, 7 dias de vida ter que passar por uma cirurgia de 10, 12 horas, né? Aí eu lembro que a gente estava com o coração ali bem apertado, saindo do hospital. Aí quando a gente ligou o carro, tava lá o hino novamente, trazendo pra gente uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Pela segunda vez, Deus estava confirmando isso no coração de que ia passar, que era somente um deserto, que não ia durar para sempre. No dia seguinte, numa terça-feira, Bebel com apenas 7 dias de vida, era o dia da cirurgia dela, dia 9 de junho de 2020. A gente acordou bem cedo para poder ir para o hospital, se arrumou. A gente saberia que seria um dia muito longo, né, por conta da cirurgia, e de fato foi mesmo. Mas quando a gente entrou no carro e estava indo a caminho do hospital, o hino tocou pela terceira vez, confirmando no nosso coração de que tudo iria passar. Aí ali a gente chorou, mas já era um choro diferente. Já não era mais um choro de tristeza, um choro de uma notícia ruim, e sim um choro de se sentindo abraçado, se sentindo cuidado, se sentindo amparado, sentindo ali o cuidado de Deus ali em todos os detalhes. A cirurgia de fato foi bem longa, foi uma cirurgia de aproximadamente 10 horas, só de coração parado. Para poder fazer as correções foram aproximadamente 4 horas e meia, onde a criança ficou ali num equipamento, numa circulação extracorpórea para poder o sangue circular, né, pelo corpo, pelos demais órgãos, enquanto fazia a correção naquele pequeno coração, né, de apenas 7 dias de vida. Depois das 10 horas aproximadamente de cirurgia, a Isabel saiu do centro cirúrgico, o cirurgião veio conversar com a gente. A expectativa que nós tínhamos de que seriam feitas as 3 correções numa mesma cirurgia, infelizmente não pôde ser realizado porque a cirurgia já estava muito longa, né? Ela já estava muito tempo em circulação extracorpórea, aquilo ali poderia trazer alguma sequela, né? Então optaram por fazer 2 correções, né? Corrigiram a transposição e corrigiram o estreitamento da aorta. A CIV, que era ampla, não fizeram, só fizeram um paliativo, que foi uma espécie de uma bandagem ali na artéria, só para ela poder se recuperar ali. E ali no bate-papo com o cirurgião a gente já teve a ciência de que a Isabel precisaria de uma segunda cirurgia. A gente só não sabia quando, se seria em alguns meses, se seria em alguns dias, mas ali a gente já soube que ela precisaria de uma segunda cirurgia. E ela foi para o quarto muito inchada, muito inchadinha mesmo, de tórax ainda aberto, mas com uma gazezinha aqui protegendo, né, pra gente não ver, mas com o tórax aberto. Tinha drenos no tórax, dreno na barriga, uns 3, 4 acessos na criança, no braço, no pescoço, vários medicamentos para poder estabilizar ela ali.
Isso já tarde da noite, quando ela desceu, né, e a gente deixou ela lá na UTI cardíaca, né, para poder se recuperar e ter ali os cuidados médicos. Então, depois da cirurgia da Bebel, né, ela ficou um tempo em recuperação na UTI cardíaca. E nessa época o Wellington tinha tirado uns dias de férias, né, para ficar mais tempo me acompanhando, até por conta da cirurgia. E ele que entrava primeiro para participar do boletim médico, né. E ali ele recebia todas as notícias que tinha, né, da noite dela, né, da recuperação dela, e depois ele me passava as informações filtradas. Então, depois de um tempo, eu descobri que ele filtrava as informações para mim, ele não me passava as informações completas. Nesse período, eu lembro que ele me passou que ela tinha tido uma paresia pulmonar por conta do tempo prolongado de internação. Os pulmõezinhos dela não estavam funcionando direito. E na época ele tinha me passado que ia fazer fisioterapia, né, que ia acompanhar com os médicos, mas não tinha me passado que se não recuperasse com a fisioterapia, que talvez seria necessário mais uma cirurgia. Ele filtrava tudo e pra mim, assim, eu acho que isso foi muito importante porque acaba que o psicológico da mãe fica muito abalado, né, e foi um suporte muito grande que ele deu. E além da paresia, ela também teve uma infecção na cirurgia e teve febre, precisou entrar com antibióticos. E realmente ela saiu da cirurgia numa condição assim muito carregada, né, de informações, eram muitas coisas que tinham num bebezinho tão pequeno, né. Depois que ela teve uma certa recuperação e aí ali foram tirando, né, algumas coisas e ali a gente via as melhoras, né? Chegava um dia, tirava um dreno, no outro dia, tirava algum acesso. Depois de um tempo que ela estava com o peito aberto, ela fechou o tórax. Então, assim, a gente via que ela estava tendo uma evolução, mesmo que lenta, mas ela estava evoluindo, né? Cadê minha coisa linda da mamãe? Cadê? Cadê minha coisa linda? Oi, meu amor. E depois de um tempo em recuperação, ela saiu da UTI cardíaca e ela teve uma febre e por conta da pandemia ela precisou ser isolada. Ela precisou fazer o teste de Covid e ela precisou ser isolada, né? Precisamos eu e o Wellington também fazer o teste para Covid e até que o resultado saísse nós não poderíamos estar no hospital com ela. E ali nós ficamos 4 dias sem poder ir no hospital, né? As técnicas mandavam fotos pra gente, mandavam as informações, né? As atualizações dela, para que a gente não ficasse preocupado. Mas a angústia de estar longe já era angustiante, estar com a criança na UTI, a gente ter que ficar mais alguns dias sem poder vê-la. E depois saiu o resultado e graças a Deus o resultado deu negativo, a gente pôde retomar as visitas. E ali ela foi evoluindo e foi para a UTI que era de crianças menos graves, né? E com o passar do tempo o Wellington precisou voltar a trabalhar. E o meu presente de aniversário, a Bebel nasceu no dia 2 de junho, no dia 13 de julho, eu comecei a ir sozinha para o hospital. Foi o meu presente de aniversário. Eu lembro que foi muito doloroso ter que ir para o hospital sozinha, eu não costumava dirigir para longe e eu precisei me adaptar, né, à minha rotina e precisei ter coragem, né, para enfrentar, né, os desafios ali que estavam por vir. E eu lembro que foi muito difícil nos primeiros dias, mas foi um tempo que Deus me tratou muito, porque eu lembro que eu colocava louvores no carro, colocava o som bem alto e ali eu ia adorando a Deus no meu momento particular com o Senhor.
E eu ia cantando e chorando, e cantando e chorando. E quantas vezes eu contemplei as paisagens, eu contemplei o nascer do sol, o pôr do sol. E foi um período que Deus foi me tratando de uma forma grandiosa. E eu pude ter muitos momentos ali com o Senhor. Nesse meio tempo, né, que ela estava internada, o cardiologista, ele conversou com a gente, né, que iria fazer alguns exames nela e que ela teria uma possibilidade de alta antes do segundo procedimento, né? Cadê minha princesa mais linda do mundo? Cadê minha princesa, motinha? Ih, meu amor, cadê? E quando ele falou em possibilidade de alta, né, eu fiquei ansiosa, porque ninguém quer ficar muito tempo no hospital, né? Então eu ficava atrás do médico, e o médico fugia da gente, e aí todos os dias eu perguntava, e ele fazia as avaliações, mas não dava uma resposta, e o tempo foi passando e a gente não tinha resposta ainda. Nesse período que eu fiquei com a Bebel lá, depois da recuperação dela, eles liberaram ela para mamar, né, para que eu pudesse amamentar ela. E foi um momento de muita alegria, né, poder amamentar a Bebel, já que nos primeiros dias a gente não podia ter muito ela perto, né, por conta da condição e tudo mais, dos cuidados. E ali ela começou a mamar, né, fazer alguns testes, e mamava pouquinho. Depois eles foram aumentando o tempo até que ela pôde mamar em tempo integral, né. E nesse período que a gente estava aguardando, né, o posicionamento do médico em relação a essa possibilidade da alta que ela teria, eu corri atrás do médico, e o médico nada, até um dia que ele me chamou para conversar e ele falou: mãe, eu entendi que não é seguro mandar a Isabel para casa agora, pelos exames tem alguma coisa aqui que me preocupa um pouco de mandá-la para casa. Então nós achamos melhor manter ela internada até que ela complete os 2 meses de idade e chegue aí nos 4 quilos, né, que ela fique um pouco mais forte, pra gente seguir com o segundo procedimento. E aquilo ali foi um balde de água fria, né, porque eu estava imaginando a possibilidade de alta. Mas seguimos com a rotina, entendemos que era o melhor de Deus, né, para a vida dela. E em um dos dias que a gente estava no hospital, o Wellington estava me acompanhando. Nós passamos a manhã com ela, né, e ela estava bem, a gente seguia a rotina, eu dava de mamar e ficávamos revezando, eu e ele na UTI. E até então estava tudo tranquilo. Passamos a manhã com ela na UTI e saímos para almoçar. E no nosso retorno, o Wellington entraria primeiro, né, para vê-la. E quando ele entrou na UTI, ele viu uma movimentação no leito dela, muitos médicos em volta dela, e ele teve até perto, mas ele viu muita movimentação, ele saiu, me chamou, ele falou assim: olha, eu acho melhor você entrar e ver se eles querem que você dê um pouco de mamar para ela, porque ela tá muito agitada. E quando eu tentei entrar, os médicos não deixaram, e eu fiquei de longe observando, e realmente tinha muita movimentação. Eram muitos médicos passando, eram equipamentos de emergência, né, que eu via sendo movimentados dentro do leito dela. E nós ficamos ali sem saber o que estava acontecendo.